Fala pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso projeto de CRUD com C# .NET, ok? O nosso insert aqui já está ok, tá? Então eu vou fechar. E aqui no nosso formulário principal, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui no nosso form e modificar. A gente já vai fazer aqui algumas configurações dele. A configuração do botão cancelar, que vai ser igual a do insert, né? Apenas um close. E aqui a gente também vai fazer a conexão com o nosso banco de dados. Eu vou pegar aqui do form 1 mesmo, tá? Esse código, ok? Vamos colocar aqui e vamos fazer o nosso import using system.data.sql client. Salvamos e ok. Então, o nosso código aqui ele vai ser bem semelhante ao código do insert. Então, vamos pegar aqui. Deixa eu fechar tudo isso, tá? Vamos no nosso novo, no nosso botãozinho adicionar e vamos copiar tudo isso aqui, ok? Vamos voltar lá no nosso form modificar e aqui no nosso botão modificar, a gente vai dar um Ctrl V. Então, o que vai mudar aqui é justamente o nosso SQL, que não vai ser mais o insert. O nosso SQL agora vai ser o update, ok? Então, vamos colocar aqui update, o nome da tabela, contatos, e a gente vai setar alguns campos, ou seja, o campo nome, o campo telefone e o campo e-mail, ok? Onde, que where, tá? O ID foi igual, deixa eu colocar aqui os nomezinhos igual, tá lá no banco de dados, onde o ID foi igual a o ID que a gente vai passar aqui, tá? Então a gente já vai usar aqui, ó, esse mesmo tipo de concatenação. Quando a gente cola, ele coloca os escapes ali, né? Então a gente precisa remover, ó, e o e-mail. E-mail, tá? E a gente vai precisar criar um campo também para o nosso ID, tá? A gente já vai também concatenar aqui text id.text. Podemos excluir essa outra linha. Eu vou utilizar isso aqui também, para ficar tudo numa linha bonitinha aqui pra gente. Pra gente conseguir visualizar tudo na mesma tela. Pronto. Perceba que aqui ele está dando os erros, né? Ele não está conseguindo localizar aqui, ó, as variáveis do nome dos campos. Então, a gente cometeu o mesmo erro que cometeu lá no nosso formulário novo. Então, a gente precisa vir aqui nos campos e colocar o nome deles. Então, txt nome, já vou aproveitar aqui e mudar o tab também, tá? O tab do telefone é o 2, e o nome dele vai ser txt telefone, e o e-mail txt e-mail. Os botões eles já estão ok. O tab aqui é 3, o tab aqui é 4 e o tab aqui é 5, ok? Quando a gente volta lá para o nosso código, opa, ele tá dando erros aqui de... Tá. Pronto.
Então, text, e-mail, text. Pronto, falta agora o nosso campo ID. Esse campo ID, ele vai ser também um text box, ok? A gente pode colocar ele aqui em qualquer lugar. Por que a gente pode colocar aqui ele em qualquer lugar? Porque ele vai ser um campo oculto. Então, aqui no visible dele, ó, a gente vai colocar como false, tá? Já já eu explico por quê. Então, a gente vai colocar aqui o txt_id. E por enquanto, não vou deixar ele invisível, não. Vou deixar ele visível, ok? Voltamos aqui para o nosso código. E agora, não temos mais erro. Então, o nosso código aqui de update, ele aparentemente está todo ok. Então, registro atualizado. Sucesso. Erro ao atualizar registro. Lembrando que aqui a gente não consegue capturar o erro. E aqui a gente captura o erro se houver algum erro de sintaxe, ok? Então, pessoal, o maior segredo aqui da parte do modificar é que a gente vai precisar alimentar esses dados que eles vão vir lá do nosso formulário principal. Ou seja, o usuário ele vai clicar aqui no registro que ele quer atualizar, vai clicar no botão modificar, vai ser aberto o formulário modificar com os dados já preenchidos. Então, para isso, a gente vai precisar codar primeiro o nosso botãozinho modificar. Só que antes do botão modificar, a gente vai precisar fazer uns get e uns sets, tá? Necessário aqui no nosso formulário de modificação. Então, aqui, ó, depois dessa chavezinha aqui, essa mesmo? Depois dessa chavezinha aqui, a gente vai precisar criar algumas funções. Então, serão a função public string idText, tá? Aqui dentro a gente vai ter um get e vai ter um set, ok? E a gente vai repetir isso aqui para todos os campos, ou seja, ID, nome, telefone e e-mail. Só que antes de copiar e colar, para agilizar aqui o nosso trabalho, eu já vou codar esse campo ID. Então, o nosso get, ele vai retornar para a gente, tá? O valor do campo, ou seja, dele mesmo, desse mesmo formulário, o objeto txt_id, a propriedade text, ele vai retornar para a gente. Então, a gente precisa também definir aqui o nosso set, que a gente vai setar, a gente vai atribuir a essa propriedade desse elemento, neste formulário, um valor. Então, a gente vem aqui, faz um this, txt_id.text, tá? A gente vai atribuir aqui um valor. Esse valor ele já vai ser passado aqui através da nossa public function, tá? Com isso feito, a nossa função de get e set tá ok. Então, a gente só precisa agora aqui... Opa, faltou o ponto e vírgula. A gente só precisa aqui agora duplicar ela. Onde tem id, a gente coloca nome. Onde tem id, a gente coloca telefone. E onde tem ID, a gente coloca e-mail, certo? Pronto. Os nossos get e set já estão ok. Então, todo o trabalho agora vai ser lá no nosso formulário principal. Então, deixa eu fechar aqui esse modificar. E a gente vai trabalhar agora nesse botãozinho aqui de modificar. Já estamos aqui com o evento aberto, né, do nosso botãozinho. Inclusive, eu não coloquei nenhum nome lá nele. Então, vamos voltar cá e vamos alterar o nome aqui. Ué, tá aqui sim. O evento aqui é que tá com o nome errado. Eu tenho toque, voltar para cá. Agora sim, btn modificar, clique. Ok? Então aqui agora no evento clique do botão modificar, a gente vai precisar fazer com que o nosso sistema ele identifique qual que é o dado, qual que é o nome aqui na nossa agenda, na nossa lista que está selecionado. Então para isso a gente vai usar aqui, ó,
a gente vai criar uma variável tipo row index ou só index, vamos usar só index, pronto, index, tá? E a gente vai pegar o nosso grid view, contatos, e a gente vai pegar a linha que está ativa, current row index, ou seja, a gente está pegando o índice da linha ativa, ou seja, da linha que está selecionada do nosso grid view contatos. Vamos ver se isso aqui está funcionando. A gente vai fazer aqui um message box ponto show, tá? E agora a gente vai precisar usar aqui alguns atributos do grid view para a gente pegar os dados. Então a gente vai colocar aqui o nome do grid view, contatos, rows, tá? A linha que a gente tá selecionada, ou seja, qual é a linha que está selecionada? É a linha que a gente colocou aqui na variável index. Então a gente pega a variável index e coloca aqui dentro. Ou seja, isso aqui é um array, tá? É um array e a partir do momento aqui que a gente colocar cells, ele vai se tornar uma matriz, ou seja, ele está na linha X, na coluna Y. Então a coluna aqui que a gente quer pegar é a coluna nome. Aqui ele vai corresponder ao nosso banco de dados. Então, se a gente vir aqui no nosso banco de dados, a gente vai ter aqui o seguinte. Ó, a gente vai ter aqui o ID, o nome, o telefone e o e-mail. E ele começa sempre no 0. Então aqui é o índice 0, índice 1, índice 2, índice 3. Então se a gente quer o nome, a gente vai pegar o índice 1, né? 0, 1. Então a gente vem aqui na célula, coloca 1, ok? E aqui a gente só precisa informar agora que quer o valor dele. E a gente precisa converter para string, certo? Feito isso daqui, vamos executar o nosso código e vamos ver se ele vai retornar para a gente o nome realmente que está lá selecionado. Ó, está selecionado aqui Neto, cliquei, ele retornou para a gente Neto. Neto Costa, cliquei, ele retornou para a gente Neto Costa. Então, com isso, a gente já consegue pegar os dados da nossa grid view. Então, só precisamos pegar agora esses dados e enviar lá para o nosso formulário modificar. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou dar só um comentário aqui nessa linha, que é para a gente fazer aquele nosso Ctrl+C e Ctrl+V. Então, primeiro de tudo, a gente vai chamar aqui o nosso formulário modificar, tá? Vou seguir aquele mesmo padrão, colocar o nome da variável com o mesmo nome do form modificar, e a gente vai dar um show no form modificar, tá? Até aqui, tudo tranquilo. A gente só vai agora, após fazer o show nele, informar lá nos campos que a gente vai preencher com o que está selecionado. Como a gente criou lá os set e os gets, a gente consegue vir aqui no modificar e fazer aqui, ó, o id text, tá? Ele identifica aqui. O que é que a gente vai colocar no id text? Copiar isso aqui, vai ser o nosso índice 0, que é o nosso índice id. Copia e cola no nosso nome. Text, a gente vai colocar o nosso nome. No nosso telefone, a gente vai colocar o índice 2. E no nosso e-mail, a gente vai colocar o índice 3, tá? Agora a gente pode remover isso aqui e podemos executar o nosso código para ver se deu certo. Ó, Neto, cliquei em modificar, ele trouxe aqui para a gente os campos preenchidos. O ID1, Neto, o telefone e o e-mail. Fechei, cliquei aqui no outro Neto, modificar, ele trouxe para a gente aqui o ID, o nome, telefone e o e-mail, tá? Então já vamos aproveitar aqui e vamos alterar esse Neto. Vamos colocar tudo 1 e no e-mail aqui, ao invés de Gmail, vamos colocar Hotmail. Modificar, deu um errinho, por quê? Porque a gente não abriu a conexão. Então vamos fechar aqui o nosso projeto. Então vamos vir aqui no load do nosso form. No nosso form modificar.
aqui no load, a gente vai fazer o com open, ok? E já vamos aproveitar aqui e ocultar o campo ID. Alteramos o visível aqui para false. Salvamos o nosso projeto e vamos executá-lo. Pronto, vamos vir aqui em Neto, modificar. Vamos alterar o nome de Neto aqui para Costa Neto. O telefone, colocar tudo 1. O e-mail, vamos colocar, costaneto@hotmail.com. Modificar. Registro atualizado. Quando a gente der o OK aqui é para ele fechar esse formulário e atualizar aqui a nossa lista. Ok. Ele atualizou, tá, pessoal? Só não sei porque o meu computador aqui tá jogando ele para trás do Visual Studio. Mas ele permanece aberto aqui. Ó, Costa Neto, tudo 1, costaneto@hotmail.com. Então o nosso modificar está funcionando. Vou deixar eu excluir para um vídeo separado. E vai ser bem rapidinho. Até o próximo.